E deve ser notado e deve ser observado. Muito bem, do ponto de vista laboratorial, nós temos que a glicemia randômica, ou seja, a medida da glicemia venosa, da glicemia sérica, feita a qualquer momento, acima dos valores de 200 miligramas por decilitro, apontam o diagnóstico de diabetes. A glicemia em jejum acima de 126 miligramas por cento, da mesma forma. E a curva glicêmica após sobrecarga, ou seja, após a ingesta de 75 gramas de glicose, esse teste é conhecido como teste da tolerância oral à glicose, ou TTGO, com a glicemia acima de 200 miligramas por cento em 2 horas, é um exame muito importante. E bem como a hemoglobina glicada igual acima de 6,5. Eu devo dizer a você que a hemoglobina ela tem um locus especial para saturar de glicose, e esse locus, pessoal, ele satura de forma irreversível, de forma que a taxa de saturação da glicose na hemoglobina, ou da hemoglobina por glicose, melhor colocando, será relacionada à meia-vida da hemácia. Então nós vamos dizer que a hemoglobina glicada corresponde à média da glicemia dos últimos 120 dias, que é exatamente a média da expectativa de vida das hemácias. Muito bom. Esse era o cenário que a gente tinha, pessoal, até primeiro, ou melhor, até 30 de junho de 2024, já que em 1º de julho a coisa mudou, então nós tivemos uma mudança recente. Eu quero apresentar para você essa mudança recente. Da mudança apareceu na interpretação do teste da tolerância oral à glicose, né? Agora a gente vai considerar um cutoff na primeira hora. A primeira hora se mostrou mais específica, mais oportuna, mais interessante na capacidade de fazer diagnóstico do que o da segunda hora, como eu tinha mostrado para você aqui. Note-se que a gente valorizava, então, particularmente a glicemia da segunda hora, né? E agora houve uma mudança para a primeira hora, isso é notável, menor que 155, é o valor normal, entre 55 e 208 é o valor do pré-diabetes. Pré-diabetes, pessoal, que tecnicamente é melhor mencionado como glicemia de jejum alterada, enquanto será diabetes para valores acima de 209, inclusive. Muito bom. Lembrando que são necessários pelo menos 2 exames alterados, pessoal. Pode ser o mesmo exame ou pode ser exames separados, tá? E é importante que entre esses erros, entre essas repetições, né, para excluir essa repetição seja feita para excluir eventual equívoco laboratorial. Agora é interessante dizer, isso frequentemente aparece nas provas de exame médicos por aí afora, que quando esse exame for uma glicemia randômica, um exame ainda é o bastante, ainda é considerado como um critério isolado para o diagnóstico de diabetes. Quando nós falamos em diabetes, é importante falarmos em prevenção. Vamos nos lembrar que diabetes é uma doença crônica não transmissível, portanto não tem cura, tem controle, e ao mencionar uma doença crônica em que a atenção preventiva é mais importante, claro que a gente precisa falar de diagnóstico precoce, e em diabetes a gente vai falar em rastreamento, tá? Muito bem, então estou aqui saboreando meu cafezinho enquanto falo com vocês. Então, pessoal, hoje em dia é indicado um rastreamento, é indicado fazer esse rastreamento acima de 35 anos. E hoje a gente tem uma ferramenta, que é uma ferramenta muito interessante, que é o FeedRisk. O FeedRisk é uma ferramenta bastante simples, eu vou mostrar para vocês,
Recomendo, inclusive, que cada um de vocês faça o seu FIND risk periodicamente. Essa escorização ou a escorização dessa ferramenta acima de 15 é indicativo de risco de diabetes, né? Então a gente tem que, menor que 7 o risco é baixo, até 11 é um risco levemente aumentado, 12 a 14 moderadamente aumentado, aí sim 15 a 20 é um risco alto e maior que 20 é um risco muito alto. Então acima de 15 recomenda-se a realização de rastreamento, né? E essa frequência de rastreamento será determinada então pelo score encontrado pelo FIND risk. Muito bom. Aqui eu trago para você, e depois eu vou encaminhar o endereço na internet, mas você facilmente encontra esse endereço da Sociedade Brasileira de Diabetologia, ou Sociedade Brasileira de Diabetes, né? Estou fazendo aqui a nome americana. Você encontra essa calculadora e, repito, eu recomendo que você preencha periodicamente para ver o seu risco, né? Então, consiste em avaliar a circunferência abdominal, tanto homens quanto mulheres, né? Em calcular o IMC, em interrogar em relação à prática diária de atividade física, em pensar na alimentação envolvendo legumes e frutas, no uso de medicamento para hipertensão arterial, já que existe um cruzamento, nós bem o sabemos, nas alterações de história de alteração de glicemia e também nos antecedentes familiares. Particularmente esse rastreio deve ser considerado, pessoal, aí independentemente da idade, mas particularmente acima dos 35 anos, para pacientes portadores de doença hepática gordurosa não alcoólica, né? A antiga esteatose hepática não alcoólica, esse nome foi mudado, endocrinopatias pelo risco aumentado de alterar a glicemia, certas doenças pancreáticas, principalmente a pancreatite crônica, pacientes portadores de HIV e pessoas em uso crônico de glicocorticoide ou de antipsicótico, já que essas substâncias tendem a aumentar a glicemia, né? Então, pessoal, com esse pano de fundo, nós chegamos então na fala especificamente da nossa aula de hoje, que é pensar nas crises glicêmicas. Nós podemos dividir as crises glicêmicas em 4 modelos tipológicos: a crise glicêmica isolada, ou seja, a hiperglicemia isolada, a cetoacidose, o estado hiperglicêmico hiperosmolar e a hipoglicemia. A hipoglicemia, como o próprio nome está indicando, é uma condição que nós teremos uma redução da glicemia, e eu vou tratar dela ao final dessa nossa conversa aqui. Já a hiperglicemia isolada, a cetoacidose e o estado hiperglicêmico hiperosmolar, eles envolvem taxas elevadas de glicemia sérica. E aí, é claro, você já deve ter feito uma digressão aí automática de pensar que a hiperglicemia isolada é aquela condição que eu tenho aumento da glicemia, mas não tem sintomatologia ou não tem envolvimento clínico qualquer relacionado a esta condição. Portanto, é um achado de exame, né? Não há um valor muito exato para essa condição, mas normalmente nós estamos falando de valores acima de 300 para a glicemia randômica. E essa condição ela pode ou não evoluir para as duas outras que a gente vai falar, que são cetoacidose e o estado hiperglicêmico hiperosmolar. O que tem de diferença entre a cetoacidose e o estado hiperglicêmico hiperosmolar é exatamente que esses dois terão um complexo clínico, terão um complexo sindrômico que os envolve, enquanto a hiperglicemia isolada é um achado de exames. Por ser um achado de exame, no entanto, pessoal, não quer dizer que não seja patológico, não quer dizer que não mereça a nossa atenção, não quer dizer que nós não tenhamos que tratar. Atenção para isso, tá? Nós precisamos sim tratar, porque elas são condições ali potencialmente nocivas para o nosso paciente. Então, cetoacidose e estado hiperglicêmico hiperosmolar, pessoal, são as crises glicêmicas ou hiperglicêmicas com as quais nós vamos nos ocupar mais, porque elas são as mais importantes no paciente diabético, né? É claro que clinicamente a hipoglicemia também é importante, mas ela será
facetas da mesma condição, elas se aproximam realmente. Nós teremos hiperglicemia nos dois pacientes, teremos nas duas condições, teremos desidratação e hiperosmolaridade e anormalidades eletrolíticas, sendo que os pacientes com cetoacidose, eles terão um curso metabólico, pessoal, tal que desenvolverão cetoacidose, né? Então a diferença brutal, a diferença significativa entre as duas condições é que a cetoacidose terá então essa condição de acidose metabólica específica chamada cetoacidose. Já os pacientes com hiperglicemia hiperosmolar, ou estado hiperglicêmico hiperosmolar, terão a hiperglicemia e por conta dela desenvolverão uma hiperosmolaridade grave. E essa hiperosmolaridade é o bojo da condição hiperosmolar, como o próprio nome diz, enquanto a cetoacidose é o bojo da descompensação cetoacidótica, tá? Portanto, essas condições elas parecem se dispor num espectro, né, com características clínicas que se aproximam. A cetoacidose é mais comum em pacientes jovens, é mais comum em pacientes com diabetes tipo 1, porém não é uma propriedade do paciente com diabetes tipo 1. Isso é importante, pessoal, porque existe uma certa proposta dicotômica em que propõe que a cetoacidose é uma complicação do diabetes tipo 1 e o estado hiperglicêmico hiperosmolar é uma complicação do diabetes tipo 2. Isso é verdade na maior parte dos casos, mas não veja como uma verdade absoluta. Eu posso ter, e não é raro tê-lo, um paciente com diabetes tipo 2 evoluindo para cetoacidose e vice-versa, um paciente com diabetes tipo 1 evoluindo com o estado hiperglicêmico hiperosmolar. O estado hiperglicêmico hiperosmolar, então, está mais prevalente em indivíduos acima da sexta década de vida, sendo, portanto, mais comum no diabetes tipo 2, tá? E ele é menos importante do ponto de vista de internações, de eventos clínicos graves do que cetoacidose diabética, né? E aí está a mortalidade para você avaliar. É um impacto realmente importante. Por que é um impacto importante? Porque é um paciente que cursa com agravamento clínico, envolvendo rapidamente o sistema nervoso e o sistema hemodinâmico, e que são pacientes que não raramente têm condições de comorbidades associadas, né? Em relação à etiologia dessas duas causas, transgressão terapêutica / alimentar associada a infecções vão responder pela maciça maioria dos casos, pessoal, sendo que as infecções são a maior parte dos casos, tá? Doenças agudas, por vários mecanismos, incluindo a resposta metabólica aguda ao trauma, também poderão evoluir com as duas condições, como acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio, pancreatite, cirurgia e trauma. Alguns fármacos são tipicamente produtores de condições hiperglicêmicas, inclusive estado hiperglicêmico hiperosmolar e cetoacidose diabética, como são os corticoides, a olanzapina, o lítio, a clozapina, enquanto drogas como o álcool e a cocaína também o fazem. A desidratação no idoso é uma condição extremamente importante para a gênese do estado hiperglicêmico hiperosmolar, e essa desidratação pode ter sido inclusive potencializada por um uso ou pelo uso de um diurético, né? Além disso, beta-bloqueadores, bloqueadores do canal de cálcio, pacientes sob nutrição parenteral total, são condições que podem envolver etiologicamente o estado hiperglicêmico hiperosmolar. As doenças endócrinas, como síndrome de Cushing, acromegalia e tireotoxicose, completam esse circuito de causas de estado hiperglicêmico hiperosmolar. Já na sua manifestação inicial, o diabetes pode abrir o seu curso clínico com o estado hiperglicêmico hiperosmolar, e também lembrar de fármacos como os inibidores da SGLT2 e a terbutalina, que falaremos adiante, né? Quanto à fisiopatologia, eu quero chamar a atenção de vocês, principalmente chamar a atenção da diferenciação fisiopatológica entre a cetoacidose diabética e o estado hiperglicêmico e hiperosmolar. Vejamos. Deixa eu molhar a palavra aqui, porque a umidade do ar está muito baixa, né, pessoal? Então, a deficiência absoluta de insulina
é importante na cetoacidose. Já me permitam, pessoal, fazer um contraponto. Lá no estado hiperglicêmico e hiperosmolar, a deficiência relativa da insulina associada à perda da capacidade da sua ação periférica, né? Além disso, há condições em que aumentem o glucagon, como estresse, por exemplo, como a resposta aguda, metabólica aguda ao trauma, vai concorrer com essa deficiência absoluta da insulina. Condições adicionais hormonais que podem aparecer: aumento do cortisol, aumento do hormônio de crescimento, aumento das catecolaminas, que é a resposta adrenérgica nas mais variadas condições, precisa ser considerado, né? A hiperglicemia, então, faz com que o indivíduo tenha a menor utilização da glicose nos tecidos periféricos, nas células distais. Lembre, então, que embora haja muita oferta sérica de glicose, a célula está privada por essa incompetência da insulina de fazer introduzir uma molécula de glicose dentro da célula. Haverá aumento da glicogenólise, piorando o nosso quadro, né? Haverá aumento da gliconeogênese, havendo então uma maior entrega de aminoácidos a partir do músculo e uma maior entrega de glicerol a partir do tecido adiposo. Tudo isso faz com que haja progressivamente aumento da glicemia, e assim nós teremos um aumento da osmolalidade. Essa osmolalidade faz carrear água do ambiente intracelular para o extracelular, e dilui eletrólitos como o sódio, por exemplo, leva a glicosura por diurese osmótica, e aí nós teremos perda de água, perda de eletrólitos como sódio e potássio, desidratação, aumento da osmolalidade, claro, impacto na função renal. Já na cetoacidose, nós temos o aumento da lipólise, dispondo mais ácidos graxos livres. Esses ácidos graxos livres vão aumentar a produção de cetonas, levando a cetogênese. Preste atenção nisso, que é um dado muito importante, pessoal. É aqui que nascerão os corpos cetônicos, né? Além disso, haverá um consumo do tampão do bicarbonato, aumentando então o NO-GAP, e eu já te ajudo relembrando o que é NO-GAP, né? Claro, haverá saída de potássio das células. Além disso, o potássio não será reingressado na célula, porque o potássio é ingressado na célula juntamente com a glicose pela ação insulínica. Isso faz com que haja uma maior biodisponibilidade de potássio extracelular, com a redução relativa do potássio intracelular. E aí esse potássio que está em excesso circulante, ele será eliminado, de forma que a gente terá uma baixa total do potássio corporal. Então veja que contrassenso, uma hipercalemia corporal e um potássio corporal total baixo. Os ácidos graxos livres, então, são liberados dos adipócitos, são convertidos em acetilcoenzima A, por oxidação, e essa então vai ser convertida em corpos cetônicos, como acetoacetato, o beta-hidroxibutirato, e esse então vai ser essas então serão um dos principais circuitos, além da produção de cetona, que produzirão corpos cetônicos, né? Então a hiperglicemia associada à produção excessiva de corpos cetônicos é uma tônica importante. Então nós temos cetoacetato, hidroxibutirato e acetona como os principais corpos cetônicos produzidos por essa via. Lembrando que o acetoacetato é o principal corpo cetônico e ele é a matriz dos demais, né? E essa ação da formação do hidroxibutirato é uma ação mitocondrial. Então a acetona é gerada pela descarboxilação espontânea do ácido acetoacetato, perdão, e aí a gente vai ter a formação do hálito cetônico, né, o hálito típico em maçã podre, que é característico da cetoacidose. E aí nós teremos a tríade bioquímica, pessoal, prestem atenção nisso, a tríade bioquímica da cetoacidose, qual seja hiperglicemia, cetonemia e acidose metabólica com NO-GAP elevado. E é claro, isso vai somar-se à acidose e à formação de ácido lático por respiração não aeróbica tecidual. Aqui eu deixo então a formulazinha para você se lembrar, o NO-GAP, o intervalo iônico, e nós vamos resgatar esse tema na nossa aula de distúrbios ácido-base, tá? Então veja o cenário que nós temos aqui, né, pessoal? Esse cenário de insulina deficiente, ele faz com que haja uma série de ações, e
E essa série de ações é mantenedora da hiperglicemia e é mantenedora, por sua vez, da formação cada vez mais crescente de corpos cetônicos. E esse quadro, então, ele vai ficando progressivamente mais sério, com formação de hiperglicemia, com privação celular de glicose, com formação de cetonemia, com aumento da cetonemia, com aumento da taxa sérica de ácido lático, e isso vai fazendo com que o pH reduza, então nós teremos um ambiente ácido por conta dessas substâncias. Muito bem, já no estado hiperglicêmico e hiperosmolar, o grande problema é que haverá uma redução relativa ou insulino-resistência, e a partir disso haverá uma cetogênese também, mas uma cetogênese muito menor, sem impacto, uma cetogênese sem formação de acidose, por ser leve, porque a deficiência de insulina não é absoluta, ela só está incompetente. É a presença dessa insulina mesmo incompetente que evita a cetogênese, né? A hiperglicemia, a glicemia isolada, né? A hiperglicemia grave leva à formação de diurese osmótica, e aí vai fazer também com que haja alteração dos eletrólitos. Em particular, a gente vai chamar a atenção da alteração sódica, né? A hiperglicemia aqui tende a ser maior, embora isso não seja um valor, não seja um dado absoluto. A hiperglicemia tende a ter valores muito maiores que na cetoacidose diabética, né? Muito bom. Fatos muito parecidos vão acontecer também com o potássio. Então, o que um paciente com cetoacidose diabética vai apresentar? Né? A poliúria, a polidipsia, que é uma matriz em comum dos estados hiperglicêmicos, náusea e vômitos, né? Não é vômitos, claro. Dor abdominal difusa, a gente sabe que essa dor abdominal ela tem duas características, ela é uma agressão uma agressão acidótica ao peritônio, ao mesmo tempo que é relacionada à isquemia do peritônio, né? Dores abdominais difusas, fraqueza, perda de peso, num paciente com histórico do tipo 1, diabetes tipo 1. Muito bom, ao longo do tempo, então, esses sintomas vão desenvolvendo, e aqui, em particular, no estado hiperglicêmico e hiperosmolar, nós teremos o início de uma desidratação importante, de uma alteração importante eletrolítica, e haverá, então, um dano cerebral, e por isso que esse estado era conhecido antigamente como coma hiperosmolar, né? Hoje a gente não usa mais esse termo, mas se você for ler um texto antigo, é assim que você verá. Muito bom, o exame físico vai mostrar sinais de depressão da água corporal, eventualmente sinais de alterações eletrolíticas, padrão alterado de ventilação, hálito cetônico no caso da cetoacidose, não é? Ou hálito frutado também, como a gente chama. Então, observar taquicardia, hipotensão, taquipneia, hipotermia, eventualmente hipertermia, padrão respiratório com respirações com aumento da frequência, ou padrões típicos como o Kussmaul, por exemplo, né, o Biot lá na frente na evolução do quadro, evidências de desidratação grave, ressecamento de mucosas, xenoftalmia, que é a redução da hidratação do tecido conectivo retroocular, com a geração daquela sensação, daquela visão do olho encovado, diminuição da turboelasticidade, anidrose, e diminuição da produção de urina. No estado hiperglicêmico e hiperosmolar, os sinais clínicos são muito parecidos, com exceção da questão do hálito cetônico, né, o hálito frutado, que nós não teremos. Também lembrar que esses pacientes podem evoluir com dano neurológico, inclusive com dano neurológico localizado, como hemiparesia ou hemianopsia. Aqui eu deixei para você um complexo sinóptico para você poder ter aí essa comparação entre cetoacidose e hiperosmolaridade. Então, qual é a alma do negócio? O que eu não posso esquecer, pessoal? Lá no coma hiperosmolar, a principal manifestação é desidratação versus hiperosmolaridade, né? Com suas manifestações, claro, sempre com hiperglicemia. Já no estado cetoacidótico, eu vou precisar atentar para as manifestações da acidose, né? Então, vamos observar. Na
muitas vezes menor que 200 ou 250. No estado hiperglicêmico hiperosmolar, esses valores são muito aumentados, frequentemente acima de 600, 800 miligramas por decilitro, enquanto nas cetoacidoses valores muito menores conseguem fazer a essa apresentação clínica. O bicarbonato estará consumido como sistema tampão que é diante da acidose e da cetoacidose e estará preservado na hiperglicemia hiperosmolar. O NGAP, como nós vimos, normalmente estará normal na hiperosmolaridade, no estado hiperglicêmico hiperosmolar, ou estará normalmente normal na cetoacidose. A osmolalidade, então, é variável, normalmente se apresenta levemente aumentada na cetoacidose, enquanto estará severamente aumentada na hiperosmolaridade. As cetonas, então, são positivas na cetoacidose e levemente positivas ou negativas no estado hiperglicêmico hiperosmolar. E quando elas são positivas, qual é o pensamento? É que houve certa cetogênese diante da privação celular, diante da alteração da taxa e função periférica da insulina. A gasometria, então, vai mostrar um pH acima de 7,3 no estado hiperglicêmico hiperosmolar, enquanto o pH na cetoacidose está elevado e nos pacientes mais graves vai haver retenção de CO2. Alguns exames complementares são importantes. O sódio, para mostrar aí essa depleção que ocorre do sódio extracelular, ainda que na circulação a gente tem uma hiponatremia, uma pseudo-hiponatremia, né? Existe uma fórmula que nos ajuda a corrigir esse sódio pela glicemia. E pode estar normal ou aumentado no estado hiperglicêmico hiperosmolar, na medida que o indivíduo se desidrata, ele pode se hemoconcentrar, e mais hemoconcentrado ele terá hipernatremia. Apesar do pool total corporal estar reduzido, o potássio sério pode estar normal ou alto, e ele vai reduzir drasticamente com o ensejo da insulinoterapia. Lembrem-se de que a insulinoterapia, ou que a insulina, melhor dizendo, vai introduzir uma molécula de glicose e um potássio na célula. Portanto, aquela condição de pseudo-normalidade, né, vamos dizer assim, ou de aparente normalidade do potássio sérico, quando administrar insulina, o indivíduo vai fazer uma hipopotassemia aguda. Cuidado com isso, tá? A creatinina e a ureia poderão se mostrar elevados simplesmente por conta de um quadro agudo, ou até mesmo por conta de uma lesão que já exista no rim. O hemograma vai mostrar leucocitose sem desvio, ou seja, não tem aumento de fórmulas jovens na circulação. Lembrar que fórmulas jovens é a partir de bastonetes, né? A gente considera normal até 15% dos bastonetes. A presença de desvio para a esquerda, ou seja, essas fórmulas jovens, deve nos levar a pensar em infecção, tá? O perfil lipídico mostrará colesterol elevado, triglicéridos elevados, e haverá uma redução desses parâmetros com o uso de insulina. Os exames de imagem são muito importantes para diagnóstico diferencial, claro, para estudo da textura, do parênquima, do pâncreas em alguns casos, tá? E principalmente é importante a gente pensar nas alterações mentais do paciente com estado hiperglicêmico hiperosmolar, porque ele não apenas nos ajuda a avaliar o estado do cérebro, como também a pensar na possibilidade de uma condição que imponha o diagnóstico diferencial. Então ela nos ajuda a fazer o diagnóstico de uma eventual lesão associada à hiperosmolaridade. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, gente, existe hiperosmolaridade levando a uma ruptura de um vaso cerebral, né? Ao passo que determinadas condições neurológicas podem simular um estado hiperglicêmico hiperosmolar, e isso é importante. E o que dizer do eletro? O nosso bom e velho eletro acaba de entrar em cena, né? Então a gente vai pensar no eletrocardiograma. Ele deve ser pesquisado, ele deve ser feito de rotina em todo adulto com cetoacidose. De modo geral, pessoal,
O risco de infarto é maior nos pacientes diabéticos, né? Então a hiperglicemia pode ser uma manifestação de um desequilíbrio metabólico causado exatamente por um infarto. Vamos nos lembrar que pacientes diabéticos têm pouca manifestação álgica, né? Então é uma causa de diabetes, é uma causa de infarto sem dor. Lembrar também que o potássio, o eletro é importante para avaliar a densidade sérica de potássio, e não raramente os pacientes com hiperglicemia vão apresentar alterações do segmento ST, elevação do ponto J. Eu quero dizer para você que a primeira causa, a causa mais comum de cetoacidose no adulto é infarto. Então observe que o eletrocardiograma não é apenas uma fixação do seu professor, realmente é normal. Vou retomar, é só um spoiler aqui, né? E a minha imagem está aí exatamente atrapalhando você a observar, não tem problema. Eu vou voltar a falar sobre isso, pessoal. Pronto, liberei aqui para que você possa ver aí essa regra, né? Nós vamos voltar a falar sobre isso em bases quando falarmos das alterações eletrolíticas, tá? Muito bom. Só conseguir voltar aqui a nosso slide. Muito bem, aqui as ondas T-tenda, né? É uma alteração da hiperpotassemia, e aqui nós temos o ritmo sinoventricular, né? Com esse padrão sinusoidal aí, e pasmem-se, senhoras e senhores, isso é um ritmo sinusal, tá? Muito bem, aqui nós temos um super DST, observe, por exemplo, tipicamente aqui na derivação V2, não sei se você pode ver no mouse, na derivação V3, nós temos na derivação V5, nós temos uma elevação importante do ponto J. Esse é um paciente diabético em cetoacidose, né? Da mesma forma, obter exame de imagem do tórax é extremamente importante. Minimamente um raio-x do tórax, ele faz rastreio de condições infecciosas pulmonares, ele nos ajuda a avaliar congestão pulmonar, estima a área cardíaca. É extremamente recomendável que tenhamos um estudo radiológico de tórax, né? A uranálise é obrigatória, ela vai fazer com que a gente tenha um screen de infecção urinária que pode estar associado a uma crise hiperglicêmica. Ela também nos avaliará ou nos permitirá avaliar parâmetros como glicosúria, medida da glicose na urina, cetonúria, medida dos corpos cetônicos na urina, e proteinúria. Esses parâmetros eles são decisivos assim na condução de casos clínicos. A hematúria, da mesma forma, além da própria análise do pH. Infelizmente, nos dias de hoje, painel de droga, né, pensar na toxicomania como causa de descompensação de diabetes, e aí particularmente em pacientes jovens, um diagnóstico que a gente precisa pensar, né? As complicações principalmente relacionadas à cetoacidose diabética, no que tange a manutenção de pH baixo, né? E as alterações do estado hiperglicêmico hiperosmolar no que se relaciona ao aumento da viscosidade do sangue, a presença de alterações eletrolíticas, a própria desidratação, né? Então a gente vai observar edema cerebral, isso é bastante comum, inclusive no estado hiperglicêmico hiperosmolar, a arritmia cardíaca, edema pulmonar, doença trombembólica. A mucormicose, pessoal, é uma infecção rino-sinusoidal com extensão para o cérebro, normalmente através do seio cavernoso, de natureza fúngica, oportunista, e que normalmente se relaciona ao paciente que cursa com cetoacidose diabética. É importante a gente considerar diagnósticos diferenciais para cetoacidose diabética, a cetoacidose alcoólica, né, relacionada ao uso do álcool, uso complicado, uso problemático do álcool. Haverá alteração do NGAP, mas não haverá hiperglicemia. Pelo contrário, é muito frequente hipoglicemia, né? Então é importante a gente mencionar que a cetoacidose com glicemia normal é um indicativo dessa condição. A cetoacidose por jejum ou inanição, né, pessoal, também é importante a gente levar em conta, e também essa condição ela normalmente
vai apresentar níveis de glicemia normal ou em hipoglicemia e nos ajudando, portanto, com o diagnóstico, né? A encefalopatia tóxico-metabólica é outra condição que a gente precisa pensar. Ela pode ser decorrente de uma série de condições, como infecções, doença renal crônica descompensada, anormalidades eletrolíticas, uso de determinados medicamentos, né? É uma condição muitas vezes de difícil diagnóstico, porém a ocorrência de alterações motoras, a presença de crise epiléptica, embora a crise epiléptica não seja uma propriedade dessa condição, são condições que ajudam a gente a diferenciar, né? Uma história e o apontamento laboratorial na forma de testes específicos vai nos ajudar a fazer o diagnóstico. Outro importante diagnóstico diferencial, pessoal, é a intoxicação por salicilatos, né? Normalmente aquele paciente que tem uma ingesta alta de salicilatos, seja por ideação suicida, seja por busca de um efeito analgésico ali, numa condição de dor, haverá uma grande ingesta de salicilatos, né? Haverá acidose com NGAP, no entanto, haverá uma alcalose respiratória importante, a dosagem sérica de salicilato está negativa e os corpos cetônicos, a dosagem sérica de salicilato estará muito elevada e os corpos cetônicos serão negativos. Além disso, a glicemia normalmente estará baixa, normal ou levemente alterada, né? O envenenamento por metanol, a intoxicação por metanol é importante e vai se caracterizar por NGAP, alcalose respiratória com negatividade das cetonas. E vamos finalizar, pessoal, com a nossa fala sobre hipoglicemia. Então, a hipoglicemia é uma condição crítica, sintomática ou não, relacionada a níveis baixos, reduzidos de glicemia sérica. Então, você já deve ter percebido que o organismo tem uma preocupação muito grande em manter uma homeostase da glicemia sérica, não permitindo a elevação desses valores, que é problemático, nem muito menos a sua queda. Ao falar em queda, eu quero nos lembrar de tecidos que são altamente dependentes de glicemia e que têm baixa autonomia metabólica de circuitos alternativos diante da baixa glicemia ou da baixa tensão de glicemia, né? O sistema nervoso central, por isso que é muito comum a gente ter alteração de sistema nervoso central, retina, e daí uma das primeiras manifestações é exatamente turvação visual, medula renal e elementos figurados do sangue, são os dois outros tecidos que são muito frágeis ali em relação a suportar hipoglicemia, né? Hipoglicemia é essa que será uma glicemia a partir de 55 de glicose para pacientes não diabéticos e a partir de 65 para pacientes diabéticos. Para facilitar a nossa vida, autorizar que consideram um valor de 60 e a gente pode ganhar essa margem de 60. Lembrar que pacientes diabéticos suportam menos hipoglicemia do que pacientes não diabéticos. A clínica de hipoglicemia, pessoal, vai partir desde um espectro em que o indivíduo nada sente, até condições como tremor, sudorese, palpitação, palidez cutânea mucosa, ansiedade, excitação, avidez por alimentos, sensação de morte, fome, que aparece após a avidez por alimento, parestesias, alterações de consciência, e isso então vai fazer com que o indivíduo apresente sintomas que devem nos fazer pensar em hipoglicemia. Pessoal, antes de falar da etiologia, deixa eu dizer uma dica para você agora que nós estamos falando sobre sintomas da hipoglicemia. Todo indivíduo idoso encontrado inconsciente, todo indivíduo inconsciente, mas principalmente idoso, a hipoglicemia é o principal sintoma, o principal diagnóstico a ser pensado. No paciente diabético encontrado inconsciente ou rebaixado, hipoglicemia é o principal diagnóstico a ser considerado inicialmente. Vamos lembrar que a insulina, a hipoglicemia tem etiologia mediadas pela insulina e não mediadas pela insulina. Então nós temos aqui condições mediadas pela insulina. Então a insulina exógena, né, a causa mais comum de hipoglicemia, seguida por outros fármacos, insulinoma, hipoglicemia pós-cirurgia bariátrica, hipoglicemia, a síndrome da hipoglicemia
alteração mais comum é com as alterações autoimunes da tireoide. Lembrar de etiologia não associada à insulina, né, pessoal? A insuficiência adrenal, medicamentos hipoglicemiantes, desnutrição, cirrose, sepse, doença renal ou insuficiência cardíaca avançados. Então, pessoal, essas eram os highlights que eu queria trazer para você. Vamos nos lembrar de que as alterações glicêmicas podem ser, então, de 4 naturezas: glicemia elevada isolada, cetoacidose diabética, estado hiperglicêmico hiperosmolar e hipoglicemia. Bons estudos, pessoal. Meu abraço a todos. Espero que vocês aproveitem esse material. Eu estou também associadamente enviando para vocês via Canvas não apenas o link dessa gravação, mas também os slides dessa aula. Um grande abraço a todos e bons estudos.